Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, com saúde, né? Hoje vamos dar início à continuidade, na verdade, do nosso conteúdo de estatística. E hoje a gente vai falar um pouco sobre média aritmética, né? E média aritmética ponderada, tá bom? A gente vai adentrar nesse conteúdo hoje, ok? Eu já inicio perguntando, né? O que a gente sabe sobre média aritmética, né? Bom, a média aritmética de um conjunto de dados, né, conjunto de números que a gente tenha, é o valor médio desse conjunto, tá bom? É como se fosse o número que representa a medida mais central desse meu conjunto, né? É como se fosse o valor, realmente o valor médio dessa minha quantidade de números, ok? E aí essa média ela é muito utilizada para calcular as notas. As notas de vocês são calculadas através dessa média aritmética, tá certo? Mas como que a gente faz, né, para calcular essa média, esse valor médio? Vamos aqui para um exemplo. Ó. Alexandre, o professor de história, avisou aos alunos que a média bimestral seria calculada conforme o seguinte critério: somam-se as notas obtidas no projeto individual, né? É uma prova que ele passou aí, na prova em si e no trabalho em grupo que ele passou, né? Então, o resultado obtido deveria ser dividido por 3. Mas por que por 3? Vamos tentar entender. Laura, né, que é uma aluna do professor Alexandre, calculou a média bimestral dela assim, ó. A média é igual. Né? O projeto individual dela, ela tirou 5. Na prova, ela tirou 6,5. E no trabalho em grupo, ela tirou um 9,5. E aí ela pegou essas três notas, somou e dividiu por 3. Então, se você pegar essas três notas e somar, dá 21. Divide por 3 vai dar 7. Então, a nota bimestral dela, a média bimestral, é um 7. Né? Então, ela está com a média boa. Então, esse valor aqui é o valor médio. Então, se vocês perceberem, né, de 5 até 9,5 tem muitos números, não tem? Então, o valor médio entre esses números é o valor 7. Então, para você obter uma média, você tem que somar todos aqueles números que você tem no seu conjunto. E essa soma você dividir pela quantidade de números que você tem dentro do conjunto. Por exemplo, vamos aqui. Pronto, a gente não tem esses números aqui? 5, 5,5 e 9,5. Quantos números eu tenho no meu conjunto? São 3, né? Então eu vou somar todos os números do conjunto e dividir por 3, pela quantidade de números que tem no meu conjunto. E aí vai dar a minha média, ok? E a média, se a gente parar para analisar, é como se ela, nessa situação, é como se a Laura tivesse tirado a nota 7 em todas as avaliações que o professor fez, né? Se a gente analisar nesse gráfico aqui, ó, observe que cada retângulo maior desse, né, equivale a um ponto. E cada retângulozinho menor, aqui, ó, tá vendo? Equivale a meio ponto. Então, esse valor aqui, ó, que tem um 7 vermelho, né? Passa uma linha aqui, ó, é onde está o valor médio, ok? A maior nota que a gente tem de Laura é o quê? É o 9,5. Então, a gente pega esses dois quadradinhos aqui, que valem um ponto, e coloca aqui, onde ela tinha tirado um 5, ó. Né? Tá vendo? Ó, esses dois vêm para cá. 5 mais 2, 7. Não vai sobrar esse meio pontinho aqui, ó. Então eu pego esse meio pontinho aqui e coloco nesse gráfico aqui, dessa coluna aqui, que tinha só 6,5. Então, também fica com 7. E aí, como eu tirei 2,5 pontos desse daqui, aqui ficou 7, aqui ficou 7 e aqui ficou 7, certo? Então, é como se eu tentasse distribuir os meus valores de acordo com que todos ficassem igual.
e esse valor seria o 7. Então, nessa situação, eu peguei o maior valor, né? Se a gente for analisar dessa forma, eu peguei o maior valor e distribuí, né, para os outros até que todo mundo ficasse igual. No caso aqui do projeto, que ela tirou um 5, eu tirei 2 pontos, 9,5, ficou com 7. E aí ficou só com meio ponto, né? 7,5. Aí eu peguei esse meu ponto que passou do 7 e somei no onde ela tirou 6,5 na prova. Aí todo mundo ficou com 7. Então a média, né? A gente tem duas noções. A primeira, que é o valor médio, né, de todo o meu conjunto. E também pode ser eu tentar distribuir esses meus valores de forma que eles fiquem todos iguais, ok? Então, nessa situação aqui da Laura, o valor para todo mundo ficar igual seria o 7, certo? Vamos aqui para... Então, em resumo, né, para calcular a média aritmética de dois ou mais números, né, você só precisa dividir a soma desses números pela quantidade de números dados. Ou seja, o meu conjunto aqui, conjunto de notas, certo? Eu tenho o número 5, o número 6,5 e o número 9,5, certo? Então eu tenho 3 números no meu conjunto. Eu somo, ó, quantidade de número 3. Então eu somo esses meus números do conjunto. Se tiver aqui 5, 6, 7, 9, 20, eu vou somar todo mundo, certo? E aí eu vou contar quantos números tem no conjunto. E aí essa soma eu vou dividir pela quantidade de números do conjunto, certo? E média aritmética ponderada, né? É o que difere da média aritmética normal. É uma média, né, aritmética também, na qual são considerados pesos diferentes, valores diferentes, né, importâncias diferentes para cada dado da amostra, né? E esse peso é como se fosse a importância realmente de um determinado valor quando ele se apresenta nos dados da amostra, tá? Eu também posso dizer que esse peso é como se fosse a frequência, né? Vocês lembram que frequência é a quantidade de vezes que um determinado valor aparece nos meus dados, né? Então, eu posso dizer que o peso está relacionado à quantidade de vezes que um determinado valor aparece naqueles meus dados, tá bom? Então, vamos aqui, por exemplo, ó. Durante o último mês, né? Aqui um exemplo aqui. O número de atendimentos diários de uma clínica de dentista, né, uma clínica odontológica, foi, né? Aqui a primeira semana, tem segunda-feira 16, terça 18, quarta 19, quinta 19, sexta 16. Por aí vai, né? Se vocês perceberem, ó, o número 16 repete quantas vezes? Ó, 1, 2, 3, 4. Então, nessa situação, o número 16 vai ter peso 4, tá bom? O número 17, ó, 1, 2, 3. O número 17 vai ter peso 3, tá bom? E aí eu vou fazendo as análises assim, pro 18, pro 19 e pro 20. Vamos ver como é que ele fica aqui, ó. Pronto. O número 16 aparece 4 vezes. O 17, 3. O 18, 5. O 19, 5. E o 20, 3. Então, como que eu vou fazer para calcular essa média ponderada, né? Eu vou simplesmente multiplicar a quantidade de vezes pelo valor pela quantidade de vezes que ele aparece, né? Ó, o 16 não aparece 4 vezes, então eu vou multiplicar 4 vezes 16. O 17 não aparece 3 vezes, eu vou multiplicar 17 por 3. O 18, 5 vezes. O 19, 5 vezes. E o 20, 3 vezes, né? Então, aí pronto. Eu vou fazer essa soma todinha e dividir pela soma dos pesos, pela soma da quantidade de vezes que os números aparecem, né? Então, repetindo, a média ponderada eu vou analisar também a quantidade de vezes que um determinado valor aparece, é o peso, tá bom? Então eu vou multiplicar esses valores pela quantidade de vezes que eles aparecem. É como se é uma forma diferente de eu organizar. É como se eu pegasse os números tudinho e somasse tudo de novo. Igual eu estou fazendo na média aritmética que eu expliquei para vocês.
A diferença aqui é que eu vou estar multiplicando alguns valores, né? Então, é bem simples, ó. Você multiplica os valores pelos seus respectivos pesos, pelas respectivas quantidades de vezes que eles aparecem, né? Pelas respectivas quantidades, pelas respectivas frequências, ok? E divide pela soma desses pesos. Divide pela soma dessas frequências, ok? Então, nessa situação aqui, ó, a minha média dessa quantidade de vezes aqui, né? A minha média aqui é o 18. Então, a média diária de atendimentos foi 18, ok? Vamos para um outro exemplo aqui, ó. A prefeitura de um município brasileiro promoveu um concurso público para preencher algumas vagas, tá? Na primeira etapa do concurso, cada candidato realizou 3 provas: matemática, língua portuguesa e conhecimentos gerais. A média mínima para passar para a segunda etapa do concurso era os 6, certo? Então a pessoa tinha que fazer as 3 provas e a média, né, tinha que dar acima de 6 para ela poder passar para a segunda etapa. E aí ele deu de informação, ó, matemática tem peso 4, língua portuguesa tem peso 4, conhecimentos gerais tem peso 2. Então é como se eu tirasse uma nota em matemática e essa minha nota valesse por 4 vezes. Então vamos ver aqui como é que ficam os resultados de uma pessoa, né? Uma pessoa, uma determinada pessoa que fez essa prova, né? Ela tirou 7,5 em matemática, 5 em português, né, língua portuguesa, e 6 em conhecimentos gerais, ok? Essas notas foram de uma pessoa aleatória aí que eu peguei aqui e estou analisando, tá bom? Vamos ver como é que fica a média dela então. Ó, ele não disse que o peso da matemática era 4, então eu vou pegar 4 vezes 7,5. 4 vezes a nota, 4 vezes 7,5. Mais, a português não vale 4, né? O peso não é 4. Então fica 4 vezes a nota que ele tirou, 5. Mais, qual é o peso da conhecimentos gerais? 2. Qual é a nota que ele tirou? 6. Então faço 2 vezes 6. E divido essa soma pela soma dos pesos. Pela soma aqui, ó, 4 mais 4 mais 2, tá bom? Então fica 4 vezes 7,5, 30, 4 vezes 5, 20, 2 vezes 6, 12, dividido por 4 mais 2, que dá 10, tá bom? Então, fazendo essa soma aqui em cima, ó, dá 62, e aqui embaixo dá 10. Então, a nota que ele tirou foi 6,5, 6,2. Então, essa pessoa passou da média, né? Então, ela está para a segunda etapa. Então, basicamente, pessoal, para calcular a média aritmética ponderada de 2 ou mais números, a gente multiplica cada número pelo seu respectivo peso, certo? Ou pela sua respectiva frequência, tá certo? O peso aqui a gente pode associar com a frequência, a quantidade de vezes que ele aparece no meu dado, ok? Mas aí, às vezes a informação vai te dar só peso. Uma questão vai dizer, o peso de tal número é tanto, certo? Aí você tem que se ligar que peso é igual a frequência, tá bom? Então, a gente multiplica cada número pelo seu respectivo peso, ok? E soma os produtos obtidos. Depois que tiver essa soma, a gente divide pela soma dos pesos. Então, a gente tem peso 4, né? A gente tem matemática peso 4, língua portuguesa peso 4 e conhecimentos gerais peso 2, a gente vai somar o 4 mais 2, tá bom? E aí faz a multiplicaçãozinha aqui, ó, dos números, né, que a gente está querendo aqui, ó, pelos respectivos pesos, né? 7,5 vezes 4, mais 5 vezes 4, mais 2 vezes 6 vezes 2, tá bom? E aí divide por 4 mais 2. Nesse exemplo aqui, tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal, tá? Então, o que eu tinha para dar para aula de vocês é isso, tá? Eu tô deixando uma atividade aí com vocês. Eu vou ter esse tempo agora todinho aqui para tirar qualquer dúvida. Então, vocês podem mandar no meu PV e, por favor, resolvam as atividades e assistam o vídeo por completo, certo? E aí, para confirmar que vocês estão assistindo esse vídeo mesmo, eu quero que vocês deixem aqui no comentário
o tempo em que está agora. O exato tempo em que eu estou falando isso, né? Você olha o tempinho aí no vídeo e digita embaixo aqui, ok? Então, pessoal, até a próxima. Espero que você tenha atendido. E vamos resolver a atividade, né? Aí vai ser aquela mesma coisa que a gente fez na terça-feira, né? Vocês resolvem a atividade, me mandam, eu mando a resolução e depois vocês me mandam a atividade corrigida, ok? Então até a próxima semana, pessoal. Valeu!